Vamos lá para Apocalipse capítulo 7, versículos de 1 a 7. Apocalipse capítulo 7, e nós vamos ler aqui os versículos de 1 a 7. Nós concluímos o capítulo 6 na última aula do livro de Apocalipse. E agora nós vamos falar especificamente sobre dois grupos que nós vemos aqui no capítulo 7 de Apocalipse. E, Joás, acende aqui para mim, por favor, essas luzes aqui. E aqui, irmãos, só lembrando, só lembrando, nesse ponto de Apocalipse, no capítulo 7, nós já estamos na metade já da grande tribulação. Então, a primeira fase, que foram 3 anos e meio, terminou, e a segunda fase, ela começa agora. Aqui, ela termina com, a segunda fase, ela começa aqui no versículo 16 do capítulo 6, você pode ver que eles dizem assim: eles gritavam às montanhas e às rochas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? É um texto, irmãos, muito forte, porque normalmente eu não me lembro em outro lugar da Bíblia aonde nós vemos um texto forte assim: chegou o grande dia da ira do Cordeiro, da ira de Deus. Quem poderá suportar? No versículo 12 aí, nós só estamos dando uma repassada, só para a gente se situar. Versículo 12 aí do 6, ele diz assim: observei quando ele abriu o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. Então percebe-se, irmãos, claramente aqui, que todos os fenômenos que passam a acontecer agora, eles têm proporções cósmicas. Aqui são coisas que envolveram o sol, a lua, explicamos esse termo, as estrelas caem do céu. Falamos que isso é do ponto de vista de quem observa, porque é impossível a estrela cair do céu. Isso são chuvas de meteoros, que acontecem. E aqui no versículo 16, termina falando isso, sobre a ira de Deus, a ira do Cordeiro. Deixa eu ver um texto aqui, irmãos, que está marcado aqui na Bíblia. Se for o texto que eu estou pensando, eu peço vocês para abrirem. Deixa eu só olhar aqui rapidão. Lucas 12, 49. É o texto sim. Abre aí, Lucas 12, 49. Lucas 12, 49, irmãos. Esse texto, ele assusta um pouco também, porque aí foi o próprio Jesus que disse para os seus discípulos. Veja o que ele diz: vim trazer fogo à terra, e como gostaria que ele já tivesse aceso.
Olha só, irmãos, essa frase. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que ele já tivesse aceso. Ou seja, você vê que no coração de Jesus há um anseio, né? Quando Jesus aqui não tinha passado pela morte ainda na cruz, ele não tinha experimentado ainda a morte, a ressurreição, mas você vê que no coração de Jesus já há um anseio para que a justiça de Deus ela seja estabelecida na terra, e para que o pecado e a iniquidade sejam de fato vingados. Só que, se você continuar lendo o texto lá, você vai ver que ele fala, só que eu preciso passar por um batismo antes. E como eu estou ansioso até que esse batismo chegue. Que batismo que é esse? Que Jesus ali em Lucas 12, no versículo 50, ele fala, é a morte na cruz, né? E por que a morte na cruz e a ressurreição? E por que que ele diz que ele tem que passar primeiro por esse batismo? Porque através desse sacrifício, ele livraria muitos desse fogo que ele veio para trazer na terra. Quem são esses que ele livraria? A sua igreja, aqueles que o recebessem como Senhor e Salvador. Mas então você vê, querido, que no coração de Jesus já há um anseio por esse dia da vingança sobre o pecado. E explicamos que, na última aula, né, que eu achei importantíssimo, nós explicamos que do meio da grande tribulação para frente, então ali é o dia da ira de Deus, é o dia da vingança de Deus, e a Bíblia usa nesses termos. No livro de Joel você encontra essa expressão, em Mateus você encontra essa expressão, Isaías você encontra essa expressão, vários lugares da Bíblia. Mas nós vimos que a ira de Deus e a vingança de Deus contra a iniquidade e o pecado não é sobre a igreja, não é sobre nós, né? Nós citamos aquele texto de João, onde fala que o sangue de Jesus desvia de nós a ira de Deus. Então essa ira, irmãos, não é sobre a igreja. A igreja foi arrebatada, como nós falamos lá no começo da grande tribulação. Vamos lá então agora para o capítulo 7, versículo 1. Depois dessa introduçãozinha. Então vamos ler até o versículo 7. Ele diz assim: depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos, para impedir que qualquer vento soprasse na terra, no mar ou em qualquer árvore. Versículo 2: então vi outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou em alta voz aos 4 anjos a quem havia sido dado poder para danificar a terra e o mar: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos as testas dos servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, de Gade 12.000, de Aser 12.000, Naphtali 12.000, Manassés 12.000, Simeão 12.000, Levi 12.000, Issacar 12.000, Zebulon 12.000, José 12.000, Benjamim 12.000. Então 12.000 vezes 12 vai dar 144.000. Você vê que tem 4 anjos aqui. Pode colocar, Henrique, por favor, o slide. Tem 4 anjos que eles estão prontos para poder lançar sobre a terra várias coisas que vão danificar a terra. Só que antes que esses anjos começam a agir, sobe um outro anjo e diz para eles: olha, não faz nada, porque nós primeiro precisamos selar os servos do nosso Deus. Nós estamos no meio da grande tribulação. Quem são esses servos? São, irmãos, 144.000 pessoas de Israel. Esses aqui são judeus. Você vai ouvir algumas interpretações, por exemplo, dos testemunhas de Jeová. Você vai ouvir outras interpretações dos adventistas do 7º dia, dizendo que esses 144.000 são eles, né? São os adventistas, dizem que é eles.
Os testemunhas de Jeová dizem que é eles. Só que não são eles, irmãos, porque o texto aqui é muito claro. Ele diz que são 144 mil das 12 tribos de Israel. 12 mil de cada tribo. Então, a Bíblia explica a Bíblia. Então, isso aqui não tem dúvida nenhuma. O texto está muito claro. Finalzinho do versículo 4. Ele diz, de todas as tribos de Israel. Israel aqui, irmãos, é Israel. Israel não é igreja. Tá? Então, veja bem, porque há uma certa confusão nisso. E quando a gente está estudando Apocalipse, nós precisamos deixar isso muito claro. Israel, quando o texto fala sobre Israel, é Israel, não é a igreja. E quando o texto fala sobre a igreja, é a igreja. Agora, a pergunta aqui, irmãos, é muito simples. Primeiro, quem são esses 144 mil? Irmãos, Deus levanta esses 144 mil judeus para que eles levem o evangelho por toda a terra. Na metade da grande tribulação. Se lembre lá de Mateus, no capítulo 24. Eu falei para vocês, olha, do versículo 3. Do versículo 4. Até o versículo 14 de Mateus 24. Ali está falando sobre a primeira fase da grande tribulação. Do versículo 15 até o final, está falando da segunda fase da grande tribulação. Irmãos, é muito característico. Se olhar lá, você entende claramente. Então, lá no versículo 14, que é o último versículo que fala da primeira fase da grande tribulação, diz que o evangelho vai chegar ao mundo todo. De que maneira? Através dos 144 mil selados da tribo de Israel. Eles vão sair, irmãos, pelo mundo, levando o evangelho. Eles creram no Senhor Jesus, esses 144 mil selados. Eles creram no Senhor Jesus como Messias. Você sabe que o judeu, ele não reconhece Jesus como Messias. Ele reconhece Jesus como um grande mestre, né? Como um rabi. Mas ele não reconhece Jesus como judeu. Alguns judeus, sim, existe um remanescente judeu que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador. Mas, no caso desses 144 mil aqui, eles foram escolhidos por Deus especialmente para essa obra. Agora, veja aqui, por que está faltando duas tribos aqui? Se você for reparar a lista das tribos, tem tribos aqui que entraram que não foram citadas. Raramente essas tribos são citadas. Aqui de cara, irmãos, para a gente adiantar, eu vou te falar que está faltando duas tribos. A tribo de Dan e a tribo de Efraim. Então não surgiu nenhum judeu selado dessas duas tribos. Por quê? Eu estava estudando isso hoje, irmãos, achei muito interessante isso aqui. Abre comigo lá em Deuteronômio 29, 18 a 21. Deuteronômio 29, 18 até o 21. Essas duas tribos, elas não entraram, muito provavelmente, né, não estamos colocando isso como algo certo. Pronto, foi por causa disso que elas não entraram. Não estou colocando. Muito provavelmente, elas não entraram por causa da idolatria repugnante que aconteceu nessas duas tribos, especificamente, muito mais do que nas outras. Teve problemas de idolatria nas outras tribos? Teve. É só você ler Juízes, você vai ler 1º e 2º Samuel, você vai ler 1º e 2º Reis, que você vai ver que houve idolatria, mas especificamente, irmãos, nessas duas tribos o negócio foi para arrebentar. Então, o versículo 18 de Deuteronômio 29 diz assim: cuidem que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afaste do Senhor, o nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo.
Olha para mim, irmãos. Isso foi uma palavra que Deus deu diretamente para o povo sobre idolatria. Então ele fala, olha, cuide que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, nenhum clã ou tribo, cujo coração se afaste de Deus e comece a adorar os deuses dessa terra, os deuses da terra prometida. Agora, olha, irmãos, a última frase, que coisa incrível isso aqui. Ele fala assim, que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Eu me lembro lá de Hebreus capítulo 12, versículo 14, 15 ou 16. Ele fala assim, não haja entre vós nenhuma raiz de amargura que brotando contamine a muitos e traga perturbação. Irmãos, veja bem. Nós precisamos vigiar muito sobre a nossa vida. Porque muitas vezes nós não estamos longe de Deus. Mas dentro de nós existem algumas raízes venenosas e amargas. E essas raízes, elas ficam, irmãos, como que num estado de hibernação. Você já percebeu? Você plantou um jardim. Não precisa nem ser um jardim. Você pega um vaso, enche de terra, uma terra boa, terra vermelha, e planta uma planta qualquer lá. Planta, né, um lírio. Coisa mais linda a flor que dá o lírio. E você repara que você vai regando, você vai adubando, a planta nasce, ela vai nascendo. Mas junto com ela vem nascendo algumas ervas daninhas. Vocês já repararam isso, sim ou não? Vem nascendo. Suponhamos que você não cuide e continue regando, mas não tire a erva daninha. Vai acontecer, muito provavelmente, uma coisa. A erva daninha vai sufocar a planta. Provavelmente essa planta vai morrer, se você não cuidar. Quem entende de planta sabe disso mais do que eu. Agora, imagine que você vai lá ao redor da planta e arranque aquelas ervas daninhas. Irmãos, é impressionante, mas uma semana depois, 2 semanas depois, tem mais erva daninha brotando. Sim ou não? Ela está lá brotando. Fala, mas meu Deus, eu arranquei na raiz. Aí você vai lá e tira de novo. Aí, 20 dias depois, você começa a olhar a erva daninha nascendo de novo. Irmãos, a erva daninha é uma praga. E por que ela nasce? Se eu arranquei várias vezes pela raiz, por que ela nasce? Porque dentro da terra ainda há pequenas raízes, ou pequenas sementes daquela erva daninha, que ficam num estado de incubação. Eu não sou agrônomo, não sou engenheiro agrônomo. Mas irmãos, repara aqui que Deus falou para esse povo, olha, para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos firmes com Jesus, nós estamos caminhando, não estamos afastados do Senhor, mas dentro, irmãos, há raízes venenosas e amargas. E no momento de fraqueza, não estou falando de pecado, mas no momento, aquele momento que você entra, no começo daquela palavra que eu preguei agora domingo passado, você entra naquele estado de desânimo, você se frustra, você fica decepcionado, entendeu? Você baixa a guarda, você para de orar. Aquela raiz, ela vai começar a produzir aquela planta venenosa. E o objetivo é um só, é acabar com você. Estão entendendo? Irmãos, essas raízes, elas precisam ser vasculhadas dentro de nós. E elas precisam ser arrancadas dentro de nós. Como que você faz isso? Confessando. E eu não estou falando de confessar pecado, mas confessando tendências. Estão entendendo? Tendências. Uma vez, irmãos, eu liguei para o pastor Divino, falei, pastor Divino, estou ligando para o senhor para confessar, mas não vou confessar pecado. Até mesmo porque eu não tenho nada para confessar para o senhor, mas eu quero confessar algumas tendências.
Eu tenho algumas tendências na minha alma que, num determinado momento, elas prejudicam tanto as minhas emoções que eu vou lá para baixo. Estão entendendo? Isso é um trabalho onde você vai arrancando essas raízes. Mas qual que é o problema? Nós somos muito reservados. Nós somos às vezes muito reservados, irmãos. E aí a gente não confessa essas coisas. Você não vasculha, você não vai lá e procura arrancar essas raízes. Aí o que acontece? Num determinado momento de fraqueza, elas vão brotar. E aí, querido, dá um trabalho terrível. Porque você vai ter que lutar contra essa erva daninha. E se você baixar a guarda, se você achar que é bobeira, que é coisa à toa, ela vai sufocar a planta que Deus colocou dentro de você. E é perigoso matar. Mais para frente nós vamos falar mais sobre isso. Vamos continuar aqui o texto. 19. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto à terra irrigada quanto à terra seca. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo, a sua ira e os seus zelos se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas nesse livro cairão sobre ela, e o Senhor apagará o seu nome de debaixo do céu. O Senhor a separará de todas as tribos de Israel, para que sofra desgraça, de acordo com todas as maldições da aliança escrita nesse livro da lei. Então essa palavra ele deu para as tribos, que a tribo onde houvesse essa idolatria repugnante, Deus apagaria de debaixo da terra o nome dela. Agora, vamos falar especificamente sobre Dan e Efraim. Abre lá em 1 Reis 12, o texto está aí na tela. 1 Reis 12, você vai ver uma coisa. No versículo 26, Primeira Reis 12, 26, ele fala assim, ó. Jeroboão aqui, irmãos, tinha assumido o reinado de Israel com 10 tribos. E Roboão, que era o filho de Salomão, tinha ficado com a tribo de Judá e metade da tribo de Benjamim. Então Jeroboão, ele fala assim, olha, o reino agora provavelmente voltará para a dinastia de Davi, se referindo a Roboão, que era neto de Davi. Se este povo subir a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, novamente dedicarão sua lealdade ao Senhor deles. Roboão, rei de Judá, eles vão me matar e vão voltar para o rei Roboão. Depois de aconselhar-se, o rei fez 2 bezerros de ouro. Repete comigo, 2 bezerros de ouro. Mais forte, 2 bezerros de ouro. Isso. E disse ao povo, vocês já subiram muito a Jerusalém. Olha a ideia do rei. Aqui estão os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Olha, irmãos, a blasfêmia. Mandou pôr um bezerro em Betel e o outro em Dan. E isso veio a ser um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar aquele bezerro. Esse texto aqui não fala, mas tem um texto lá em Juízes que fala que Betel era uma cidade da tribo de Efraim. E esse Dan aqui que ele fala é uma cidade também que se chamava Dan, que pertencia à tribo de Dan. Então um bezerro foi para a tribo de Dan, na cidade de Dan. Outro bezerro foi para a tribo de Efraim, na cidade de Betel. Esses 2 lugares se tornaram lugares de idolatria para o povo de Israel. Isso ficou estabelecido, irmãos, por várias gerações. Muito provavelmente foi por causa disso que Deus apagou o nome dessas 2 tribos. E elas não constam naquela lista lá que nós lemos em Apocalipse. Vamos lá para Apocalipse 14 agora. Porque você vai ver o que aconteceu, ou o que vai acontecer com os 144 mil. Então, primeiro eles foram selados, 12 mil de cada tribo, e eles saíram para pregar o evangelho. Então,
os 144 mil agora, aqui no versículo 4, no capítulo 14, versículo 1, veja o que diz aqui. Isso é João falando. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro. Quem é esse Cordeiro aqui? Quem é? Jesus. Então ele olhou e diante dele estava o Cordeiro, estava Jesus, em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que traziam escritos na testa o nome dele e o nome do seu Deus Pai, e o nome do seu Pai. Olha os 144 mil selados aí, foram selados. Então ouvi um som dos céus como de muitas águas e de um forte trovão, era como de arpistas tocando seus instrumentos. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico. Irmãos, olha só onde os 144 mil apareceram agora. Diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Aonde eles estavam agora? Aonde eles foram vistos? Aonde eles foram vistos, irmãos? No céu, diante do trono de Deus. Eles estavam na terra no capítulo 7, foram tirados das 12 tribos de Israel, selados. Agora você vê eles no céu. Por quê? Porque todos eles serão mortos pelo anticristo, por causa da perseguição. Porque eles saem para pregar justamente na segunda fase da grande tribulação. A fase, irmãos, onde essa pregação do evangelho, não dá para a gente dizer que não vai haver conversões, mas dá para a gente afirmar com certeza que as conversões serão, na segunda fase da grande tribulação, serão dificílimas, muito difícil alguém se converter. Mas essa pregação deles, irmãos, é para testemunho às nações. É para testemunho, elas precisam saber do evangelho, mesmo que não creiam, mas eles precisam saber, porque eles vão ser julgados no juízo do trono branco. Eles vão ser julgados, porque rejeitaram o evangelho. Eles não podem ser julgados se não ouviram. Então, por isso que eles saem para pregar. Resultado, o anticristo persegue e mata todos eles. Por isso que eles aparecem agora no céu. Versículo 3. Eles cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Irmãos, a recompensa dos 144 mil é algo muito especial para eles, por causa do que eles fizeram pelo Senhor Jesus, e foram todos sacrificados, foram martirizados pelo Senhor Jesus. Amém? Alguma pergunta até aí? Oi? Sim, é no sentido literal, porque antes fala assim, eles se conservaram castos, né? Então 2 vezes falou, né? Se conservaram castos e não se contaminaram com mulheres. Eles realmente resolveram não ter vida sexual, não se casar, né? Jesus falou para os discípulos que isso não é para todos os homens. Tem homens que não têm o dom de serem castos, mas alguns têm, entenderam? Então, eles realmente se conservaram castos. Oi? Como é que é? Porque muito provável... Bom, primeira coisa, porque Deus escolheu eles para essa tarefa específica. Estão entendendo? Aí, assim, realmente é uma pergunta interessante. Por que eles não subiram, então, no arrebatamento? Boa pergunta. A resposta que vem é essa, porque Deus separou eles para uma obra específica. Se Deus falar para você assim, Henrique, você pode ser arrebatado, mas não vai ser. Porque eu vou separar você para uma obra específica na grande tribulação. Oi? São judeus. Sim,
Era a outra coisa que eu iria falar para ele, porque muito provavelmente eles se converteram depois da grande tribulação. Mas assim, aqui para mim o que fica evidente é isso, é Deus separar um determinado grupo para uma obra específica. Estão entendendo? E com certeza Deus, irmãos, Ele vai dar a recompensa que cabe àquilo, né? E a outra coisa também é essa, que o Joás falou. Muito provavelmente eles se converteram depois que a igreja foi. Ok? Mais alguém? Vamos lá então. Pode colocar o outro slide? Essa parte, irmãos, aqui, do 9 ao 17, eu não vou ler não, porque eu quero falar. Eu estava ali na hora da adoração e me veio um texto no coração, e eu quero falar encaixado nisso aqui. Dos versículos 9 até o versículo 17, João vai descrever uma grande multidão que ele vê. Versículo 9 diz assim: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Nós falamos no início, algumas aulas para trás, que depois do arrebatamento da igreja, vai acontecer um grande avivamento dentro daquela igreja que ficou. Isso é fácil você imaginar. Por quê? Porque você vê hoje, irmãos, a igreja, e eu antes falei para vocês que 50% da igreja hoje não estaria pronto para o arrebatamento, mas, irmãos, sinceramente, eu mudei essa opinião. Eu falo para vocês hoje que 90% da igreja não está pronto para o arrebatamento. Eu falo isso assim, com muita propriedade. Experiência também. Não está, irmãos, não está pronto. Nós temos hoje, irmãos, uma igreja que não se envolve com oração, mas não se envolve com oração. Nós temos uma igreja, irmãos, que tem um nível de santidade baixíssimo. Temos uma igreja, irmãos, onde a maledicência é um negócio extraordinariamente maligno. Nós temos uma igreja, irmãos, completamente envolvida com o mundo. E se você for olhar, irmãos, não é julgando, mas assim, olhando para dentro de nós mesmos, irmãos, 90% não está pronto. Se Jesus voltar, irmãos, 90% fica. Eu não sei o que vai acontecer, irmãos. Não sei, eu só sei, irmãos, que eu tenho tomado a decisão, eu quero cuidar da minha vida. Eu quero, irmãos, olhar para mim, e eu quero me fazer esse questionamento, será que eu estou pronto? Mas, por que acontece o avivamento? Porque muitos desses que ficam, irmãos, eles vão ver que ficaram por besteira. Eles vão ver que ficaram, irmãos, porque eles não deram ouvidos àquilo que eles sabiam que era verdade. E ao invés de pautar a sua vida pela palavra e pelo ensino que a palavra traz, eles preferiram, como Paulo diz lá, né? Acho que sobre Demas, né? Porque Demas, amando a este mundo, me abandonou. Acho que é Demas que ele fala, Joás? É Demas que fala. Se não for Demas, é outro. Que amando o mundo me abandonou. Então, irmãos, eles vão se arrepender. Eles vão entender que era para eles terem subido também. E aí, irmãos, realmente começa um avivamento genuíno entre eles, de fato e de verdade. Eles começam a pregar o evangelho, sendo liderado pelos 144 mil. E acontece, irmãos, só que acontece que eles não são mais a noiva do Cordeiro. Porque a noiva do Cordeiro já casou com ele lá em cima no arrebatamento. E o que acontece? Eles vão passar a grande tribulação aqui. Muitos morrem em decorrência por eventos da grande tribulação. Por causa dos terremotos, por causa das catástrofes, da chuva de meteoros, por causa de tudo aquilo que vai acontecer. E a boa parte, a grande maioria, vai morrer pelas mãos do anticristo. Porque vão se negar o nome de Jesus. Então eles vão morrer. Lembra do filme que a gente assistiu aqui,
né, que fala sobre as guilhotinas, sobre as algemas, aquilo tudo. Então você vê que a coisa está caminhando para isso. Então esse grupo que é visto aqui, eles são esses crentes que ficaram, são crentes também que se converteram durante a grande tribulação, vai haver na primeira fase. E então é isso. Agora vai lá para Mateus. Eu quero falar um pouco disso aqui. Está muito bom assim para a gente falar sobre isso aqui. 10 minutos eu falo. Mateus capítulo 13, no versículo 24. Mateus 13, 24. Você vai entender, ou vai continuar entendendo, porque que muitos ficam. Olha essa parábola aqui. Jesus lhes contou, Mateus 13, 24. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas quando todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos então lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem no meu celeiro. Primeira coisa, olha para mim, irmãos. O joio sempre vai estar no meio da igreja, no meio do trigo, até o último dia. Então não adianta, irmãos, a gente reclamar e falar que o joio está no meio do trigo. Até quando? A igreja tal tem joio no meio do trigo. Irmãos, o reino de Deus tem joio no meio do trigo. E vai ser assim até o último dia. Está aqui, ó. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Agora, veja bem. Qual que é o problema? O problema é que tem muito trigo. Não, perdão. O problema é que tem muito joio achando que é trigo. Porque o joio, ele se parece com o trigo. Só alguém que conhece muito bem, e esse alguém é quem fez a colheita, esse alguém é o dono da lavoura, e os seus encarregados, os seus empregados ali, aqui Deus está falando dos anjos do céu, o dono da lavoura aqui é Jesus. Eles são especialistas, e eles sabem quem é trigo e quem é joio. Porque o joio, ele engana o trigo. Ele se passa por trigo. Ele se parece com o trigo. Ele tem roupa de crente. Ele fala como crente. Ele vem à igreja. Mas na verdade ele é um joio. Ele se parece muito com o trigo. E ele engana muito o trigo. Ele acha... Tem muito trigo que acha que o joio é trigo. Então, mas você vai vendo, irmãos, que o joio está no meio do trigo. Por quê? Por causa do que acontece na lavoura. As coisas malignas que são lançadas dentro da lavoura. As pessoas que ficam feridas, principalmente por causa de atitudes de joio que são, como por exemplo, maledicência. As pessoas que desistem da palavra por causa de coisas que aconteceram no meio,
Então por isso você sabe que o joio está ali. Só, meu querido, que é o seguinte: nós não podemos desistir da lavoura por causa do joio, porque ele vai estar lá até o último dia. E se Jesus falou que era para ficar assim, eu não sei porquê, mas ele falou, então tem que ficar assim. Então o que cabe a nós agora? Eu preciso olhar para a minha própria vida, essa reflexão, irmãos, em cima desse texto, né, vindo aí daquele grupo lá que João viu, né, aquela multidão incontável que estava lá em Apocalipse 7, e que nós vimos que se converteram depois e que eles subiram depois da igreja. O objetivo dessa reflexão é levar você a olhar para a sua própria vida. O que você é? Você é um joio que se parece com um trigo, ou você de fato é um trigo? Porque no último dia, irmãos, a enganação ela vai acabar. Porque quem virá fazer a colheita sabe exatamente quem é joio e sabe exatamente quem é trigo. Uma vez, irmãos, eu ouvi um comentário, eu achei muito legal, não sei nem se é verdade, mas a pessoa comentou o seguinte: que quando o joio e o trigo atingem o último estágio do crescimento, que é dar o fruto, aí dá claramente para você perceber quem é quem. Por quê? Porque o trigo, porque ele produziu o cacho, e o cacho está cheio de grãos, são os frutos que ele produziu, aquele fruto pesa, então ele começa a se dobrar para baixo. Aqui está falando de humilhar, aqui está falando de nenhuma estrutura de orgulho, desceu. Quanto mais fruto, mais para baixo. Quanto mais produz, mais ele desce. Entendeu? Irmãos, ele se inclina. Ele se inclina. E está produzindo mais fruto, e ele está se inclinando, ele vai se inclinando, irmãos, ele se inclina e ele fica lá. O joio não. Quanto mais fruto, mais para cima. Ele não desce. Aqui está falando de orgulho. Estruturas de orgulho são características de joio. Não pode ter, irmão, dentro de nós. Se tem uma raiz que precisa ser arrancada de nós. Quantos estão entendendo, irmãos? Abre em 2 Timóteo. Eu queria ter mais tempo para poder continuar meditando essa palavra, mas amém. Nós já vamos ler só esse texto aqui e a gente encerra. Capítulo 2, versículo 23. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 23. Diz assim o texto: evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que sempre acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Olha para mim, irmãos, eu vou te ensinar a ver esse texto com dois focos diferentes, e o Espírito de Deus vai levar você a ter um entendimento muito profundo sobre isso aqui, irmãos. Paulo está escrevendo para Timóteo, é a segunda carta dele para Timóteo, que era pastor na igreja de Éfeso. Eu não sei se aqui ele era na igreja de Éfeso, mas Timóteo foi pastor em Éfeso. Timóteo era um filho muito amado. Então Paulo está escrevendo para um pastor, filho dele, discípulo dele. E Paulo está dizendo o seguinte: Timóteo, eu quero te dar, meu filho, algumas orientações para você como pastor. Como pastor, Timóteo, não convém, olha, Timóteo, evite as conversas inúteis, controvérsias, porque sempre acaba em briga. Timóteo, olha, ao servo do Senhor não convém brigar, antes ser amável para com todos,
apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão aqueles que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Então, assim que o pastor, que o obreiro, que o líder na igreja, ele precisa de agir. É a orientação dele, de Paulo. Paulo fala isso. Quantos entenderam isso? Então a orientação dele para isso. Esse é um lado. Muito importante isso aqui, irmãos. Para obreiro, para líder, para mim, isso aqui é fantástico, irmãos. Fundamental. Mas agora eu vou te mostrar o outro lado. Sabe qual é o outro lado? Tem muita gente na igreja que está preso pelo diabo. E foi preso pelo diabo para fazer a vontade dele. E não percebeu que está preso pelo diabo. Olha o que diz aqui o último versículo. Na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento. Olha, Paulo está falando assim, Timóteo, você tem que olhar para essa pessoa que se opôs a você, na esperança de que Deus lhe conceda a ela o arrependimento. Isso era o sentimento que tinha que estar passando no coração dele. A pessoa se opôs a ele, veja bem, a pessoa se opôs a ele, se opôs ao líder. O que o líder tem que fazer? Ele tem que ir lá, corrigir com mansidão, ser paciente. E dentro do coração dele tem que estar vendo o quê? Esperança de que Deus vai levá-lo ao arrependimento. Para quê? Para que ele volte à sobriedade, para que ele tenha o conhecimento de Deus, e com isso ele caia a ficha e possa escapar da cilada que o diabo fez para ele, para fazê-lo cumprir a vontade dele, de Satanás. Então o outro lado disso aqui é o seguinte: tem muita gente na igreja que está presa pelo diabo. É um joio, querido. E foi presa para quê? Para fazer a vontade dele. Está entendendo? Mas a nossa atitude não deve ser brigar com essa pessoa. Não. Nossa atitude deve ser outra. Corrigir com paciência, com mansidão. Isso vale para toda a igreja, isso vale para todos. E qual é a esperança que tem que estar, querido, no seu coração quando você vir uma coisa dessa? A esperança é o seguinte: Deus vai lhe conceder o arrependimento, para que ele escape da armadilha do diabo. Porque ele pode estar preso, ou ele está preso, e talvez nem tenha consciência disso. Por que ele não tem consciência disso? Porque está vivendo como um joio, despreocupado, não vigia, não ora, não quer saber de práticas espirituais, irmãos. Baixou a guarda completamente, aí vem o diabo e prendeu. Ele não está nem aí. Aí ele começa a ter algumas atitudes no meio do corpo. E essas atitudes, irmãos, é direção de Satanás. Para quê? Para fazer ele cumprir a vontade de Satanás. E qual é a vontade de Satanás? Matar o trigo. Esse é o trabalho do joio. Quantos entenderam, irmãos? Irmãos, isso é muito sério. O que tem que ficar no meu coração? Eu não posso ser joio. Eu preciso ser um trigo, viver como trigo, agir como trigo, pensar como um trigo. E deu fruto, lá para baixo é o seu lugar. Cresceu, encheu o cacho, deu fruto, ministério lindo. Então, vai lá para o fim da fila. Entendeu? Chega aqui e fala: pastor, quer limpar o banheiro da igreja, como um irmão fez esses dias. Pastor, quer limpar o banheiro da igreja. Vai lá, irmão, limpa. Limpou uma vez, limpou outras vezes, e limpa. É assim. Porque quem tem muito fruto se curva. O joio não. Olhem para mim. Olhem para mim. Entendeu? Isso é o joio. Sempre lá em cima. Mas nós não, irmãos, lá embaixo. Amém, irmãos? Vocês entenderam isso aqui, irmãos?
Nada de orgulho na nossa vida. Nada de orgulho. Amém? Vamos ficar de pé então e vamos orar.